Olá, queridos, tudo bem? Vamos agora falar da parte prática de tudo aquilo que vimos nos blocos anteriores acerca da estrutura do predicado, da estrutura de verbos, complementos, adjuntos adverbiais e predicativos, ok? Vamos avançar e vamos ver como as provas de concurso público abordam este assunto. Veja comigo a tela, por favor, e olha só o que temos. A primeira questão diz respeito a este texto que está aí apresentado e o examinador questiona o seguinte: exercem a função de complemento direto das formas verbais a elas relacionadas as seguintes expressões: um levantamento, alguém morto, todos os antivírus existentes e a língua. Primeiro passo é identificar que ele chama de complemento direto. Queridos, falar em complemento direto é o mesmo que falar em objeto direto. Então vejamos o que diz o texto. Estive fazendo um levantamento de todas as mensagens que me enviaram pela internet e observei como elas mudaram a minha vida. Olha só, quem é que esteve fazendo um levantamento? Eu, sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Quem faz algo e eu tenho a ação de fazer e aquilo que foi feito. Ou seja, um levantamento é o objeto direto, portanto, o complemento direto do verbo. Olha para mim a sequência. Deixei de ir aos shoppings com medo de que sequestrem a minha mulher e a obriguem a gastar todos os limites do cartão de crédito, ou coloquem alguém morto no porta-malas do automóvel dela. Olha como ele coloca no texto. Deixei de ir aos shoppings com medo de que sequestrem, ou seja, com medo de que eles sequestrem a minha mulher, sujeito indeterminado, não está aqui apresentado no texto, e a obriguem, quem obriguem? Eles obriguem, sujeito indeterminado também, a gastar todos os limites do cartão de crédito. Ou eles coloquem, o sujeito indeterminado de todos esses verbos, ok? Quem coloca alguém morto, que é o objeto direto, porque eu tenho a ação de colocar e aquilo que é colocado. Veja comigo na sequência. Fiquei praticamente arruinado financeiramente por comprar todos os antivírus existentes. Veja que quem compra algo. Compra o quê? Todos os antivírus existentes. Esse aqui é o meu objeto direto na sentença. E por fim, no último parágrafo, quis fazer o meu testamento e entregá-lo ao meu advogado para doar os meus bens para a instituição beneficente que recebe $1 por pessoa, que anota seu nome na corrente pela luta da independência das mulheres no Paquistão. Mas não pude entregar porque tive medo de passar a língua sobre a cola. Olha o que ele fala, tive medo de passar a língua sobre a cola. Veja que o verbo passar aqui, ó, quem passa algo, e eu tenho aquilo que é passado, que é a língua. Portanto, todos os elementos destacados funcionam como objetos diretos, logo complementos diretos, motivo pelo qual esse item está certíssimo, ok? Todos os elementos apresentados, todos os elementos sublinhados são objetos diretos, complementos diretos dos verbos a que se referem. Vejamos a próxima questão que diz a você o seguinte, olha só, considere os termos destacados nas orações abaixo e assinale a alternativa correta. Veja só o que ele fala. Ele gosta de futebol. Quem é que gosta de futebol? Ele. Esse aqui é o meu sujeito. Ele chorou de emoção. Quem é que chorou? Ele, sujeito. Veja que o que importa está do lado de cá. Olhe para o verbo gostar. Eu tenho na minha sentença a ideia de gostar e aquilo de que se gosta, sim ou não? Tenho. Ou seja, a ação de gostar transita a algo de que se gosta, porque quem gosta, gosta de algo. É um verbo transitivo indireto. E de futebol é o meu objeto indireto. Agora veja que na frase de baixo, eu não tenho a ação de chorar e aquilo de que se chora, até porque essa ideia, ela não existe. Na verdade, o que eu tenho é o seguinte, que ele chorou e quem chora, chora, ok? Agora veja que houve uma causa para o choro. Houve uma causa. A causa para o choro foi a emoção. Portanto, estamos diante de um adjunto adverbial da língua portuguesa, ok? Como eu já havia comentado com você, adjunto adverbial não é um complemento verbal. E se não é um complemento verbal, não há de interferir nas relações de transitividade. Veja só o que ele pergunta a você então. Os dois termos exercem a mesma função sintática. Errado. Letra B. Em 2, o termo destacado exerce a função de objeto indireto. Não, porque ele é um adjunto adverbial de causa. C. Em 1, o termo destacado exerce a função de objeto direto. Não, até porque ele exerce a função de objeto indireto, está preposicionado. O gabarito, portanto, é a letra D de dado, que afirma que em 2, o termo destacado exerce a função de adjunto adverbial e, de fato, é adjunto adverbial na sentença em que se insere, ok? Vejamos a próxima questão que fala para você o seguinte. Na oração, e para mim, que moro em Manhattan,
aquela ilha apertada, deve ser como pousar na lua. Ele fala, a função sintática do termo destacado é, queridos, eu vou precisar que você tenha muito cuidado para analisar uma questão como essa, ok? Por quê? Vou analisar primeiro como a análise de Celso Cunha. Celso Cunha, ok? Na visão de Celso Cunha, o que eu devo pensar? Eu digo assim, ó, eu moro em Brasília. Eu moro em Brasília. Quando eu coloco eu moro em Brasília, na visão de Celso Cunha, quem mora, mora. Esse verbo é intransitivo. Não existe para Celso Cunha a ideia de quem mora, mora em algum lugar. Portanto, nós entendemos que esse em Brasília, ele indica lugar. Portanto, adjunto, adverbial de lugar, ok? Quando eu digo eu vou a Minas Gerais, Minas Gerais. Para Celso Cunha, quem vai, vai. E esse verbo é intransitivo. Não existe para Celso Cunha a ideia de quem vai, vai a algum lugar. Portanto, para Celso Cunha, esse a Minas Gerais funciona como um adjunto adverbial, ok? Veja comigo outra ideia. Eu venho de Anápolis. Eu venho de Anápolis. Eu sei que nesta minha sentença para Celso Cunha, quem vem, vem, ok? Não existe para Celso Cunha a ideia de quem vem, vem de algum lugar. Quando eu digo lugar para Celso Cunha, eu sei que essa expressão funciona como um adjunto adverbial e que esse verbo, portanto, é intransitivo. Em outras palavras, na análise de Celso Cunha, eu tenho o seguinte, que esses verbos que dão ideias locativas, por exemplo, o verbo morar, quem mora, mora em algum lugar, quem vai, vai a algum lugar, quem vem, vem de algum lugar. Toda vez que você falar em lugar, lugar, adjunto adverbial de lugar. Isso na análise de Celso Cunha. Inclusive foi a análise que foi considerada para a resolução desta questão que aqui está. Olha o que ele coloca. E para mim, que moro em Manhattan, aquela ilha apertada, deve ser como pousar na lua. Eu sei que você vai pensar que quem pousa, pousa em algum lugar. Mas se há ideia locativa, o verbo é intransitivo e esse na lua é um adjunto adverbial de lugar, que foi o gabarito considerado pela banca, portanto, letra E de escola. Essa é a análise que prevalece em grande parte das provas de concurso público. Repito, grande parte das provas de concurso público, ok? Eu não disse todas. A análise de Celso Cunha é privilegiada em praticamente todas as provas, ok? Praticamente todas as provas. Mas existe uma visão diferente acerca do mesmo assunto, que não é a visão de Celso Cunha. É a visão do professor Celso Pedro Luft. O Luft faz uma análise diferente sobre essas sentenças. O Luft faz uma análise diferente sobre essas sentenças. Para o Luft, quem mora, mora em algum lugar, pede preposição. Quem vai, vai a algum lugar, pede preposição. Quem vem, vem de algum lugar, pede preposição. Em Brasília é um objeto indireto. A Minas Gerais é um objeto indireto. E de Anápolis é um objeto indireto. É uma análise diferente sobre o mesmo fato, ok? Professor, então qual é o posicionamento que eu devo adotar em provas de concurso público? Por quê? Eu não estou aqui julgando quem está mais certo ou quem está mais errado. Eu, Elias, enquanto pesquisador, claro, tenho a minha opinião acerca do assunto, mas eu não estou aqui com a finalidade de apresentar a você a minha opinião de pesquisador, mas a fim de te ensinar a forma mais adequada para se resolver provas de concurso público nessa situação, ok? Vem cá comigo então. Agora eu vou fazer para você um comparativo. Olha como é que eu vou colocar aqui, ó. De um lado, eu vou colocar o Celso Cunha. Do outro lado, vou colocar aqui para você em pincel mais escuro, eu vou colocar a visão do Luft, beleza? Vou fazer assim para você, ó, para ficar bem organizadinho, bem bonitinho para você, bem legal. Olha só, a visão do Celso Cunha é a que está em azul mais claro, ok? Para o Celso Cunha, o que nós sabemos? Esses verbos são considerados... Para o Celso Cunha, esses verbos são considerados intransitivos.
verbos intransitivos, e essas expressões são adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. Ok? Já na visão do Luft, a minha análise é um pouquinho diferente. Na visão do Luft, o verbo é transitivo e indireto e admite um complemento indireto. Para o Luft, o verbo é transitivo e indireto e admite um complemento indireto. Para o Luft, é um verbo transitivo e indireto, admite, portanto, um complemento indireto. Quando é que eu vou adotar cada um desses posicionamentos? Da seguinte maneira. Você vai empregar a análise de Celso Cunha. Você vai empregar a análise de Celso Cunha para quase todas as bancas. Para quase todas as bancas. Ok? E quando é que você vai adotar a visão do Luft? Existe uma banca que claramente adota a visão do Luft. FCC. A Fundação Carlos Chagas. Tudo bem? Então você já sabe agora como é que você vai se comportar diante de cada uma das bancas, ok? Aqui nós temos, claro, um prospecto aproximado. A visão do Celso Cunha para quase todas as bancas, como vimos aqui. A visão do Luft vai valer para a FCC, porque a FCC sinalizou isso. Só que eu, Elias, recomendo a você mais que isso. Você agora já é dono do conhecimento. Já sabe que existe uma diferença de análise para esses dois casos. Diante disso, você vai observar. Elias, eu vou fazer uma prova do CESP. Se você vai fazer uma prova do CESP, pegue provas antigas do CESP e se você encontrar uma questão assim, você vai pelo gabarito fornecido pela banca entender se eles adotaram esta ou esta visão. Já te adianto, o CESP adota essa. Se você por acaso vai fazer uma prova da FCC, você vai buscar questões que talvez vão apresentar isso aqui. E pelo gabarito oferecido pela FCC, você vai entender que a visão é a do Luft. Você vai fazer uma questão da ESAF, e a ESAF, provas anteriores, até porque você está estudando para concursos públicos, acredito eu que você está fazendo provas anteriores das bancas que irão realizar os seus concursos públicos. Vou fazer uma prova da ESAF, professor. Se deparou com essa situação, veja qual foi o gabarito fornecido pela banca, porque com base no gabarito fornecido pela banca, você vai compreender se a análise adotada foi a de Cunha ou se foi a de Luft. É só conferir. Ok? Nem adianta chegar aí pelo fórum de dúvidas e ficar Elias e para tal banca, Elias e para tal banca, Elias e para tal banca. Não, porque eu já estou te falando qual que é o posicionamento. Para a maioria das bancas está aqui, para a FCC prioritariamente está aqui. Se você vai fazer uma prova de uma outra banca, Elias, eu estou na dúvida qual que é. Olhe pelos gabaritos das questões, mas já te falo, em geral, essa é a visão dominante. Por quê? Porque o Celso Cunha é um gramático mais notável que o Luft. Quando eu falo mais notável, não disse que ele é melhor, tá? Eu disse que ele tem maior reconhecimento. Só isso. Tudo bem? Maior reconhecimento. Então você já está avisado. A maior parte das bancas trabalham com essa visão. FCC trabalha com essa, ok? E você, ao longo da sua prática de questões, já vai saber como proceder, ok? Vai lá, pratica aí. Professor, estou fazendo questão da Sesgran Rio. Questão da Sesgran Rio. E aí, caiu uma questão dessa. Como é que a Sesgran Rio responde? Veja o gabarito que a banca forneceu, até porque você está resolvendo questões anteriores. Com base no gabarito, você vai entender. A Sesgran Rio pensa assim, a Sesgran Rio pensa desse outro jeito, ok? Trabalhe, raciocine junto comigo, me ajude. Veja comigo a tela, por favor. Vamos olhar a próxima questão que fala para você assim, ó. Dentro dos estudos de regência verbal e de acordo com o padrão culto da língua portuguesa, o verbo em destaque em o homem ficou muito triste é... Aí vai ter aquele que vai falar assim, quem foi que ficou muito triste? O homem. Aí ele vai pensar, quem fica algo, fica muito triste. Mas não existe quem fica algo. Até porque, queridos, eu comentei isso com você. Dê um passo para trás nas suas análises gramaticais. O verbo ficar é um verbo de ação, de estado ou de fenômeno da natureza? Estado, pessoal. Até o presente momento, nessa execução de exercícios, nós só falamos de verbos de ação. Só que eu sei que o verbo ficar é um verbo de estado. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar-se, virar. Sendo ele um verbo de estado, este verbo ou é de ligação ou é intransitivo. Eu vou fazer a análise gramatical para descobrir se ele é de ligação ou se ele é intransitivo. Veja comigo. Quem foi que ficou muito triste? O homem. E o homem é o meu sujeito. Muito triste é uma característica atribuída ao homem. Portanto, muito triste é um predicativo do
sujeito. Sendo este um predicativo do sujeito, eu sei que o verbo ficar, que é um verbo de estado, foi empregado para unir o homem à sua característica e por isso é um verbo de ligação e o gabarito, portanto, fica sendo a letra D de dado, ok? Lembre-se sempre, dê um passo para trás. Ação, estado, fenômeno da natureza. Se localize antes de desenvolver a análise sintática. Tela de novo mais uma vez. Olha o que temos nesta questão. Ele coloca para você assim, ó. Em uma das alternativas a seguir, o termo transcrito funciona como objeto direto da oração a qual pertence. Assinale-o. Queridos, veja que, entre as opções apresentadas, um termo já naturalmente não se comporta como um objeto direto, que é o nele. Porque o nele é a fusão da preposição em mais ele. E o objeto direto prioritariamente não é preposicionado, ok? Então olha comigo a tela. Mas agora vamos brincar de outra coisa. Quero saber se o Senhor é inteligente. Esse quadro é concreto ou abstrato? Preste atenção. Verbo é verbo de estado. Quem é que é inteligente? O Senhor. E o Senhor é o meu sujeito. Inteligente é uma característica atribuída ao Senhor, predicativo do sujeito. Esse verbo, portanto, é um verbo de ligação. Mas só de você perceber que a questão que é um objeto direto e você viu que aqui está um verbo de estado, você já poderia eliminar a opção do inteligente. Beleza? Veja comigo na sequência, burro. Ele fala assim, ó, pois o Senhor é burro. Olha aqui, ó, verbo de estado de novo. Então esse burro não vai poder ser objeto direto. Quem é que é burro? O Senhor. Esse é o meu sujeito. Burro é uma característica do Senhor, predicativo do sujeito. E esse verbo é de ligação. Letra C, eliminei. Pois o Senhor é burro, é concreto. Fui eu que pintei, e pintei nele meus sentimentos. E meus sentimentos são concretos. Veja comigo que análise sintática nós temos para o nele. Quem pintou fui eu. Quem pinta, pinta algo. Olha o que eu pintei. Meus sentimentos. Quem pinta, pinta algo. Esse é o meu objeto direto. Ok? Agora, o que é o nele? Onde se pintou? Ou seja, é a ideia de pintar em algum lugar. Só que nesse caso aqui não é um verbo que dá ideia de lugar, não, viu? Morar dá ideia de lugar. Tudo bem? Ir dá ideia de lugar. Vir dá ideia de lugar. Pintar dá ideia de lugar? Não. Esse nele é onde se pintou mesmo. E aqui não tem dúvida, viu? Aqui é adjunto adverbial de lugar mesmo, ok? Mesmo, adjunto adverbial. Não é aquela variação que vimos na questão anterior. Aquilo só vale para verbos que dão ideia de lugar. Seja uma ideia estática, como o verbo morar, seja uma ideia de movimento, como o verbo ir. Pintar não dá ideia de lugar. Olha a tela de novo. Olha só. Então nele já estava fora do baralho, vai continuar fora do baralho. Não, eu sou um gênio e acho que tudo é concreto. Não, é concreto mesmo. E estava desse jeito aí no texto, tá? O texto foi propositalmente arrumado assim. Não, é concreto mesmo. É porque sou um gênio. Olha o verbo ser aqui de novo, verbo de estado. Quem é um gênio sou eu, sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Um gênio é uma característica atribuída ao sujeito, portanto, um predicativo do sujeito. E esse verbo funciona como um verbo de ligação, ou seja, um gênio fora do jogo. O gabarito, portanto, vai ter de ser a letra E de escola. Perdão, vou eliminar aqui, ao contrário. Um gênio e o gabarito vai ter de ser a letra D de dado. Marquei errado aqui, perdão. Uma coisa, até porque ele fala assim, ó. É porque sou um gênio e todo gênio tem que, pelo menos, inventar uma coisa. Quem é que tem que, pelo menos, inventar uma coisa? Todo gênio. E esse aqui é o meu sujeito. Aí eu venho no verbo principal. Quem inventa, inventa algo. E o algo inventado está aqui, ó. Uma coisa. Então, uma coisa é que funciona gramaticalmente como objeto direto da oração em que se insere. Ok? Vamos olhar a próxima questão. Perfeito, olha só, a próxima questão. Olha o que ele fala para você. Os trechos, a tendência à escrita de textos enxutos, um ato solitário e discursos de improviso desempenham a mesma função sintática nas orações em que são inseridos. Eu vou te ensinar a analisar essa questão aqui, ó, de uma maneira mais prática, que é a seguinte. Primeiro, vamos destacar as expressões que nos interessam para a análise deste texto. Ó, a tendência à escrita de textos enxutos.
um ato solitário, que aqui está. E além disso, ele pede para você analisar discursos de improviso. Ok? Destacamos todos. Aí ele coloca assim, ó. Ele fala que esses trechos, a tendência é a escrita de textos enxutos, um ato solitário e discursos de improviso desempenham a mesma função sintática nas orações em que estão inseridos. Aí ele fala assim, ó. O próprio microblog Twitter, intensamente debatido na mídia por sua contribuição à concisão, de certa forma cristalizou a tendência à escrita de textos enxutos. Veja comigo o seguinte, o verbo aqui em jogo é o verbo cristalizar. E quem foi que cristalizou? O próprio microblog Twitter. Esse aqui, portanto, é o meu sujeito, ok? Para tudo. Eu sei que o verbo cristalizar relaciona o próprio microblog Twitter à expressão a tendência à escrita de textos enxutos, ok? Nesse relacionamento entre uma expressão e outra, eu descobri que o próprio microblog Twitter é o sujeito, ok? Agora, o que você faz? Essa expressão já não pode ser sujeito, porque a posição do sujeito já está preenchida. E agora, a sua missão, sabe qual que é? Olhar os verbos relacionados e observar se eles são de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Por exemplo, o verbo cristalizar, que aqui está, ele é um verbo de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Ele não é um fenômeno da natureza. Ele também não é o estado, não está naquela lista de verbos de estado. Então, cristalizar é um verbo de ação. Sendo o verbo de ação, você sabe que esse verbo ou é transitivo ou é intransitivo. Olha para a tela. A partir daí, navegar pela internet deixou de ser um ato solitário. Veja que esse deixou de ser relaciona um ato solitário a navegar pela internet. Veja o deixou de ser. Ele coloca aqui uma locução verbal. Eu vou buscar a informação sobre ação, estado ou fenômeno da natureza no verbo principal, que é o verbo ser. E o verbo ser é um verbo de ação ou de estado? De estado. Sendo ele um verbo de estado, então, ou eu tenho um verbo de ligação, ou eu tenho um verbo intransitivo. Veja comigo a sequência. A partir daí, navegar pela internet deixou de ser um ato solitário, em que o usuário apenas entrava nas páginas e lia seus conteúdos. Com os recursos de interação cada vez mais expandidos, qualquer sítio é um convite a comentários, críticas e observações, o que obrigou os internautas a desenvolverem discursos de improviso. Discursos de improviso está relacionado ao verbo desenvolverem. E desenvolverem, que não está na lista de verbos que indicam fenômenos da natureza, não é um verbo de estado porque não está na lista dos verbos de estado, então sobrou para ele ser um verbo de ação. Sendo ele um verbo de ação, ou ele é verbo transitivo, ou ele é verbo intransitivo. Vem cá então. Eu vou colocar para você a seguinte marcação. O primeiro verbo é de ação. O segundo verbo é de estado. E o último verbo é de ação. Por que eu estou fazendo para você esse mapeamento? Porque agora você vai raciocinar comigo. Se esse verbo aqui, que é de ação, for transitivo, parou. Se esse verbo for de ação, se ele for de... Perdão, ele já é de ação. Se ele for transitivo, este verbo aqui já não pode ser transitivo. Por quê? Uai, porque esse verbo é de estado, e de estado ou é de ligação ou é intransitivo. Se esse verbo for transitivo, esse não pode ser transitivo. A questão já deu errado. Se esse verbo desenvolverem for transitivo, esse já não pode ser transitivo, porque é de estado. A questão já deu errado. Se esse verbo aqui for de ligação, se ele for de ligação, porque ele é um verbo de estado, se ele for de ligação, a questão já deu errado, porque verbos de ação não podem ser de ligação. Entendeu a lógica? Só daria certo essa questão se todos esses termos destacados fossem adjuntos adverbiais, ou então se todos esses verbos fossem intransitivos, por exemplo. Mas se esses aqui forem intransitivos, um deles for transitivo, já deu errado. Se esse aqui for de ligação, já deu errado. Agora confere comigo. O próprio microblog Twitter, de certa forma, cristalizou. Quem cristaliza, cristaliza algo. É um verbo transitivo direto. E a tendência à escrita de textos enxutos é, de fato, o objeto direto. Então a questão já deu errada. Sabe por que já deu errada? Porque esse verbo aqui, ó, ele não consegue ter objeto direto. Ele não consegue ter objeto direto por quê? Ora, porque ele é um verbo de estado.
Basta analisar comigo. A partir daí, navegar pela internet deixou de ser um ato solitário. Quem foi que deixou de ser um ato solitário? Navegar pela internet. Esse aqui é o meu sujeito. Um ato solitário é uma característica atribuída ao ato de navegar a internet, navegar na internet. Portanto, isso aqui é um predicativo do sujeito. E essa locução verbal, cujo verbo principal é o verbo ser, funciona como um verbo de ligação. Eu sempre vou buscar essa informação no verbo principal, ok? Além disso, se você notou bem esse sujeito, dentro dele há um verbo, que é o verbo navegar. Do ponto de vista gramatical, esse sujeito é chamado de sujeito oracional ou então de oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Todavia, falaremos mais sobre isso lá no período composto. Agora eu só preciso que você saiba de uma coisa. É o sujeito. E olha para mim a próxima, a questão já deu errado. Quem desenvolve, desenvolve algo. Desenvolve o quê? Discursos de improviso. Esse é o meu objeto direto, então provou para você que o primeiro e o terceiro fragmento são objetos diretos, mas o intermediário funciona como um predicativo do sujeito. Vamos adiante. Olha o que ele coloca para você nesta questão aqui. Glauber Rocha transformaria Com Deus e o Diabo na Terra do Sol a história do cinema no Brasil. E ele fala, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Primeiro passo, vamos destacar todos os verbos apresentados. A ponte entre o cinema novo e o tropicalismo ficaria mais evidente. O cinema novo nasceu na virada da década de 1950 para de 1960. 2 anos depois, o cineasta lançou Terra em Transe. A grande audiência da TV Entre Nós é um fenômeno novo. A empresa paulista que faliu em 1957. Agora, o que eu preciso analisar? Antes de partir igual um louco para a transitividade de cada uma das frases, dê um passo para trás. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu sei que você já tem segurança em dizer o seguinte, que o verbo transformaria, que está aí apresentado, não está na lista nem dos de fenômeno da natureza, nem dos de estado. Ou seja, é um verbo de ação. Agora, se você olhar com muito carinho, na letra A e na letra D, nós temos verbos de estado. Então, eu tenho de analisar o seguinte, se esse verbo aqui for transitivo, eu já posso eliminar essas duas opções. Olha lá. Glauber Rocha transformaria. Quem é que transformaria? Glauber Rocha. Esse aqui é o meu sujeito. E eu sei que nesta minha sentença, quem transforma, transforma algo. Transformou o que, segundo o meu texto? A história do cinema no Brasil. E esse aqui é o meu objeto direto. Então você notou que o verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, a letra A e a letra D já estão automaticamente erradas. Por quê? Porque verbo de estado não pode ser verbo transitivo, ok? Então vamos buscar qual que é esse verbo transitivo. Letra B. O cinema novo nasceu na virada da década de 1950 para de 1960. Quem é que nasceu? O cinema novo. Esse aqui é o meu sujeito. Nasceu quando? Na virada da década de 1950 para de 1960. Isso aqui indica o tempo. É um adjunto adverbial de tempo. Então esse verbo é só intransitivo, ok? Veja comigo na letra C. 2 anos depois, o cineasta lançou o Terra em Transe. Quem foi que lançou o Terra em Transe? O cineasta. Esse aqui é o meu sujeito. Quem lança, lança algo. Lança o quê? Terra em Transe. E esse aqui é o meu objeto direto. Olha o gabarito. Letra C de casa. E na letra D, a empresa paulista que faliu em 1957. Semanticamente, você sabe que quem faliu foi a empresa paulista. Mais tarde, lá no estudo do período composto, vamos analisar que esse que é um pronome relativo que retoma a empresa paulista e que sintaticamente o sujeito é o que e não empresa paulista. Por isso que eu falei semanticamente, do ponto de vista do sentido, você sabe que quem faliu foi a empresa paulista. Agora ela faliu quando? Em 1957. Isso aqui é um adjunto adverbial. Tudo bem? Então esse verbo é só intransitivo. Motivo pelo qual nós sabemos que essas alternativas B e E também estão erradas. Detalhe, tanto o verbo nascer bem como o verbo falir são verbos que são de ação. Professor, nascer não é ação, não. É fenômeno da natureza. Não! Verbos que indicam fenômenos da natureza, eles não têm conexão com o ser humano, ok? Chover independe de mim. Nevar independe de mim. Nascer tem a ver comigo, ok? É de ação, ok? Agora, quer analisar o resto? Olha o que ele fala. A ponte entre o cinema novo e o tropicalismo ficaria mais evidente.
Quem é que ficaria mais evidente? A ponte entre o cinema novo e o tropicalismo. Esse aqui é o meu sujeito. Mais evidente é uma característica atribuída a esse sujeito, portanto, o predicativo do sujeito. O verbo aqui, então, é de ligação. No caso de baixo, a grande audiência da TV Entre Nós é um fenômeno novo. Segundo o meu texto, quem é que é um fenômeno novo? A grande audiência da TV Entre Nós. Esse é o meu sujeito. Um fenômeno novo é uma característica que se atribui a essa audiência. Portanto, o predicativo do sujeito. Esse verbo, portanto, funciona como verbo de ligação. E para completar lá em cima, Glauber Rocha transformaria a história do cinema no Brasil. Mas ele transformou com o quê? Com Deus e o diabo na terra do sol. Isso aqui é um adjunto adverbial, ok? Que indica um instrumento, um pouco também do meio, mas um instrumento adotado para Glauber Rocha transformar a história do cinema no Brasil. Ele transformou, mas ele transformou com o quê? O que ele usou? Deus e o diabo na terra do sol, que é o filme de Glauber Rocha, ok? Tela de novo, olha a próxima questão que diz assim, ó, redes sociais que moldaram o pensamento. Aí ele fala, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Vamos lá de novo analisar da maneira como fizemos anteriormente. Olha o que ele fala, redes sociais que moldaram o pensamento. Redes sociais que moldaram o pensamento. Moldaram é um verbo de ação, de estado ou de fenômeno da natureza? De ação, ok? Vamos olhar na outra sentença, na próxima, ele fala assim, ó, que nada mais são do que as velhas redes sociais, são verbo de estado, ok? Verbo de estado. Aí ele fala assim, ó, nessas populações, as redes operavam, que é um verbo de ação. Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes africanas, verbo de ação. Veja que esse verbo andar é no sentido de caminhar, ele é um verbo de ação. Agora, se eu digo assim, ó, eu ando triste, nesse caso não é que eu caminho triste, é porque eu estou triste, aí passa a ser verbo de estado. Na última década surgiu a comunicação digital, verbo de ação. E por fim, as novas redes sociais influenciam, verbo de ação. Veja que só um deles é um verbo de estado. Então, se o verbo original for transitivo, a minha análise gramatical já vai ser diferente. Olha só, redes sociais que moldaram o pensamento. Quem molda, molda algo. Molda o pensamento, que é o meu objeto direto. Então, se eu descobrir que o verbo é transitivo, a letra A já está fora do jogo. Tudo bem? Vou brincar com as letras B, C, D e E, ok? Olha como ele coloca na letra B. Nessas populações, as redes operavam. Quem é que operavam? As redes. Esse aqui é o meu sujeito. Eu sei que você pode pensar, ah, professor, quem opera, opera algo. Só que olha para mim no texto. Cadê o algo? Não está aqui. Na verdade, quando ele fala as redes operavam por meio de conversas face a face, indica o meio. Esse verbo aqui é intransitivo. Isso aqui, ó, é adjunto adverbial de meio. E, aliás, eu não estou buscando um verbo transitivo direto com um objeto direto. Olha o tamanho da preposição aqui, dizendo para você assim, ó, não sou objeto direto. Letra C. Desde que nossos ancestrais andavam, quem é que andavam? Nossos ancestrais, esse aqui é meu sujeito, ó. Andavam em bandos pelas estepes africanas. Olha aqui, ó, em bandos, preposicionado. Pelas estepes africanas, preposicionado. Não vai dar a análise que eu quero. Aliás, eu sei o seguinte, que quem anda, anda. Andavam como? Em bandos. Andavam onde? Pelas estepes africanas. São dois adjuntos adverbiais nos dois casos, tudo bem? São dois adjuntos adverbiais nos dois casos. Vou falando para você aqui. Em bando, modo pelas estepes africanas, lugar, ok? Letra D. Na última década surgiu a comunicação social. Pergunte ao verbo o que surgiu. É isso que você deve perguntar. O que surgiu. E o que surgiu? A comunicação digital. Esse aqui é o meu sujeito e esse verbo é intransitivo, porque na última década é só um adjunto adverbial de lugar, ok? Perdão, de lugar não, de tempo. E por fim, as novas redes sociais influenciam comportamentos e crenças. Quem é que influencia comportamentos e crenças? As novas redes sociais. Esse é o meu sujeito. Quem influencia alguém, influencia comportamentos e crenças. E esse aqui, portanto, é o meu objeto direto. Mas só que antes de qualquer coisa, sempre faço uma consideração se o verbo é de ação, de estado, de fenômeno da natureza, porque isso é importantíssimo. Dessa forma, portanto, queridos, eu encerro com vocês este bloco de resolução de questões sobre
verbos, predicados, complementos, adjuntos e predicativos. Espero que tenha sido significativamente claro para você entender o que pode aparecer para você nas provas de concurso público. Um forte abraço e até a próxima.